Presidente do Corinthians confirma interesse em Renato Augusto e Paulinho, e projeta a chegada de até 3 reforços. Entenda por que o Corinthians, ainda, adota tom cauteloso para falar sobre Renato Augusto. Morre Alberto Dualib, ex-presidente do Corinthians, aos 101 anos de idade. Além disso, preparador físico explica planejamento do Corinthians para a semana livre. Tudo isso e muito mais, meu amigo fanático. Já vamos começar o vídeo de hoje mandando aquele salve esperto. Então já vai deixando aí aquele like maroto para fortalecer esse canal que também é seu. Um salve especial para nossa amiga fanática Gabriela Lima, que acompanha o nosso canal de São Paulo e está sempre fortalecendo o nosso Instagram. Um salve esperto também para o meu amigo fanático, Isnar Vitória, de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Então não fique de fora, e faça como meu amigo fanático, José Reinaldo, lá de Aparecida do Taboado, no Mato Grosso do Sul, que está inscrito e com o sininho ativado para não perder nenhuma das nossas notícias. Participe, comente, deixe aí um salve e o nome da cidade de onde você está falando. E responde aí quem você prefere, Renato Augusto ou Paulinho. Qual dos dois se encaixaria melhor nesse atual elenco do Corinthians? Paulinho ou Renato Augusto? Deixe aí nos comentários a sua opinião. E sem mais enrolação, bora para as notícias de hoje. Vai Corinthians! Depois de mais de um mês, o Corinthians vai voltar a ter uma semana livre. Derrotado pelo Fortaleza no último domingo, o Timão terá 6 dias livres até enfrentar o Atlético Mineiro, na Neoquímica Arena, no sábado. Durante o período de treinos, o técnico Silvinho vai tentar recuperar o físico dos titulares e melhorar a produção ofensiva da equipe. Pela primeira vez desde maio, o time do Parque São Jorge terá quase uma semana inteira sem compromissos. Desde a última vez que o clube tanto tempo sem entrar em campo, foram disputadas 14 partidas em 46 dias. Justamente pelo alto número de jogos, a principal preocupação da comissão técnica é com os atletas que vêm de muitos confrontos consecutivos. Em vídeo divulgado pela Corinthians TV, o preparador físico Flávio de Oliveira falou sobre o planejamento para a semana livre, destacando o foco na recuperação física dos jogadores. O pessoal que vem jogando direto, vamos ter uma atenção na recuperação, na hidratação, na alimentação, no sono, no trabalho preventivo de força e potência dentro da academia. Não é porque é uma semana aberta que vamos dar uma carga maior, porque a gente vem de vários jogos seguidos. O treinamento do pessoal, que vem jogando direto ao jogo. Essa semana vai ser para a gente recuperar mais alguns atletas, afirmou. Além de recuperar fisicamente todo o plantel, Silvinho também busca melhorar o ataque do Corinthians. Desde que o ex-lateral assumiu o comando técnico, o Timão marcou apenas 8 gols em 13 jogos. O alvinegro tem a terceira pior média de tentos por partida no Campeonato Brasileiro, com 0,73. Esta será a primeira semana livre de trabalho que Silvinho terá desde que chegou ao clube. Com isso, o técnico terá mais tempo para passar suas ideias ao elenco e melhorar a produção ofensiva do time. Antes do duelo contra o Atlético Mineiro, o Corinthians fará mais 3 treinos. Mudando de assunto. Alberto Dualib faleceu na noite desta terça-feira aos 101 anos. O ex-presidente do Corinthians estava internado no Hospital Santa Catarina desde junho deste ano. A causa da morte não foi informada. Dualib foi um dos mais icônicos mandatários do Timão. O Cartola dirigiu o Corinthians de 1993 a 2007, ano em que acabou renunciando ao cargo. Durante seus mandatos, o clube conquistou 5 campeonatos paulistas, 1995, 1997, 1999, 2001 e 2003, 2 Copas do Brasil, 1995 e 2002, 3 campeonatos brasileiros, 1998, 1999 e 2005, além de um torneio Rio-São Paulo, 2002, e um Mundial de Clubes, 2000. Mudando de assunto. Embora admita o interesse em Renato Augusto, o Corinthians ainda prega cautela ao falar sobre o tema. O jogador já procura apartamento para morar em São Paulo, mas ainda não conseguiu o principal, a liberação do Beijing Guoan, da China. O fato preocupa o Corinthians. O acordo pela liberação do jogador pode demorar alguns dias para sair, possivelmente apenas na próxima semana. Por isso, a diretoria mantém os pés no chão.
não quer falar abertamente sobre um jogador que pertence a outro clube por uma série de motivos. Renato não recebe salários há 5 meses e está sem jogar desde dezembro pelo Beijing Guoan. Ele não conseguiu voltar à China neste ano já que as fronteiras estão fechadas. Há um entendimento no Corinthians de que o acordo pode se complicar. O caso Jô, por exemplo, é um indicativo do que não se deve fazer. O jogador chegou a timão livre no mercado, após deixar o Nagoya Grampus, do Japão, mas havia sido demitido por justa causa do clube. Corinthians e FIFA foram condenados a pagar 3,4 milhões de dólares, 18,2 milhões de reais, ao time japonês. Por isso, como não pretende negociar com o Beijing, o clube não fala sobre Renato. O Beijing Guoan pode querer liberá-lo sem arcar com nada que o jogador tem e terá a receber ou ainda exigir dinheiro diante da repercussão sobre o interesse do Corinthians no jogador no Brasil. Tudo só reforça a cautela do timão para falar da negociação. Ao mesmo tempo, há a intenção de evitar uma comoção na torcida com a possibilidade da contratação para não acarretar em frustração caso as negociações com Renato Augusto e Paulinho não se concretizem. Passados os 6 primeiros meses do ano e a metade do 7º praticamente, o Corinthians ainda não fez contratações para o time profissional e prega um discurso de austeridade e contenção de gastos. Mas, com a folha salarial menor, há o entendimento de existir espaço para grandes reforços desde que eles não demandem grandes investimentos além de salários. Neste momento, o clube não tem condições, por exemplo, de comprar direitos econômicos de atletas. Embora tenha condições combinadas com o Corinthians, Renato Augusto é um jogador de grande porte e desperta o interesse ou pelo menos a curiosidade de vários clubes. O mesmo acontece com Paulinho, livre no mercado após deixar o Guangzhou Evergrande, também da China. Pela primeira vez desde que a notícia de um possível retorno de Renato Augusto foi ao ar, Duílio Monteiro Alves, presidente do Corinthians, falou sobre o tema. O Cartola confirmou interesse no atleta, mas tratou de ponderar que espera a provável rescisão do jogador com o Beijing Guoan para iniciar uma negociação. Abre aspas. Essa história do Renato Augusto surgiu, segunda-feira. Não dá para falar que não é um jogador que não gostamos, mas tem contrato com o clube da China ainda. Não sei se vai conseguir rescisão. Uma negociação depende disso, explicou em entrevista para a Rádio Massa FM. Ainda de acordo com Duílio, ainda não existe uma proposta oficial, já que Renato Augusto segue com o contrato vigente com o clube chinês. Mesmo assim, o Cartola admitiu conversas com o craque do Brasileirão de 2015. Não falei com Renato porque ele tem contrato, dependendo da forma como rescindir, se conseguir, são acertos diferentes. Não sei se sair abrindo mão de alguma coisa. A gente não consegue ter números ainda, não chegamos nisso, apenas uma consulta. Ele é amigo, trabalhamos juntos, um cara espetacular como pessoa, muito esclarecido, diferenciado. A gente conversa muito desde a saída. Temos conversado muito sobre o retorno um dia. Tanto ele quanto o Paulinho. Mas depende da parte financeira, da vontade deles, falou Duílio. Sem tirar o pé do freio, o presidente do Corinthians afirmou que tem interesse em reforçar o time de Silvinho. De acordo com Duílio, existe a possibilidade do timão contratar até 3 peças. Abre aspas. No caso do Renato, ainda com contrato vigente, não dá para criar essa expectativa na torcida e depois não trazer o jogador. Por isso tem de ter cuidado. Mas que existe interesse do clube em se reforçar em 2 ou 3 atletas, isso existe, finalizou Duílio. E você, meu amigo fanático? Já deixou aí aquele like maroto e um vai Corinthians para fortalecer esse canal que também é seu? O que você acha desse retorno de Paulinho e Renato Augusto? Você acha que eles podem realmente ajudar o timão? Ou não? Você acha isso tudo uma ilusão, e o Corinthians deveria investir o dinheiro em jogadores mais jovens? Deixe aí nos comentários a sua opinião. Vale a pena investir alto para ter 2 medalhões no time? Comente, participe e faça parte desse bando de loucos. Vai Corinthians! Junto com a seleção do Paraguai na disputa da Copa América, o atacante do São Lourenço recebeu um pedido e respondeu um torcedor do timão. A fase atual do Corinthians é lamentada pelos torcedores, que sentem saudades de alguns anos atrás, com o time sendo protagonista dos campeonatos, erguendo títulos e com jogadores se destacando em todas as posições. Um deles é Ángel Romero,
que mesmo até certo ponto limitado tecnicamente, demonstrava muita raça e fez muitos gols. No momento, concentrado com a seleção do Paraguai, em Brasília, para a disputa da Copa América, o atacante protagonizou um novo episódio relacionado ao alvinegro no último domingo, 20, ao responder um torcedor após um pedido de retorno ao Parque São Jorge. Logo em que chegou ao hotel, onde a sua seleção está hospedada, o jogador do São Lourenço ouviu de um torcedor o seguinte pedido: volta para o Corinthians. Logo em seguida, Romero respondeu de forma direta: fala com o presidente. Ao todo, em sua passagem vencedora, que durou 5 anos de clube, levantou os troféus do Campeonato Brasileiro, em 2015 e 2017, e do Campeonato Paulista, em 2017, 2018 e 2019. Além disso, disputou 222 jogos, marcou 38 gols e é o maior artilheiro da história da Neoquímica Arena. Vale lembrar que desde sua saída, no meio de 2019, o atacante se transferiu para o São Lourenço, da Argentina, onde joga até hoje. Vem ganhando cada vez mais destaque também na seleção paraguaia, onde já marcou 4 gols nas eliminatórias da Copa e também 2 gols na Copa América, sendo artilheiro ao lado de Neymar. Vale lembrar que, de acordo com informações do blog do Perrone, no UOL, o empresário do paraguaio, Regis Marques Cheide, pede R$ 1.067.166,84 do clube paulista. O empresário alega que o Corinthians não pagou o valor combinado com sua empresa que representa o atacante Romero previsto no contrato. Faça parte desse bando de loucos e compartilhe esse vídeo para deixar a fiel torcida informada. Não esquece de conferir a descrição desse vídeo. Lá você vai encontrar parte das nossas mídias sociais. Não fique de fora. Conheça e participe. Valeu, amigo fanático. E vai Corinthians!